Bom, pessoal, vamos ver agora no nosso exercício como juntar duas tabelas. É uma atividade muito importante na análise de dados, a gente conseguir combinar duas tabelas em uma, né, ou mais tabelas, mas sempre de duas em duas, em uma para a gente poder cruzar dados diferentes, por exemplo, dados do censo com dados de registro, dados de educação do INEP com dados da PNAD, desde que, obviamente, esses dados tenham alguma relação. Então é isso que a gente vai ver agora como fazer aqui no RStudio e preparar os dados para fazermos depois uma visualização com o esquis, com o ggplot, juntando duas bases de dados e encontrando aqui o passo a passo, fazendo aqui o passo a passo para a gente poder ter acesso a essa informação. É um recurso muito útil em análise de dados. Bom, para a gente poder, por exemplo, executar um código no ggplot, por exemplo, nós vimos, a gente, com a nossa base de dados, vamos supor que nós tenhamos uma base de dados censo, juntando os dados do censo e dados de registro que nós baixamos lá do material disponibilizado pelo IPEA, PNUD e Fundação João Pinheiros no Atlas Brasil 2013, que tem vários indicadores, né, e mais os dados que eles foram compilando de registro da RAIS, dados de educação, do IDEB. Vamos juntar tudo isso, vamos supor que a gente juntou tudo isso numa única tabela, né, chamamos aqui de J1, porque é a primeira junção que nós fizemos, sem esse nome, né, apenas como referência, juntando a tabela do censo e de registro. Né? Vamos supor que a gente queira fazer um gráfico, então, cujos elementos estéticos que vão ser visualizados, né, o IDHM, educação no X, né, o IDEB, anos finais, né, no Y, então o IDHM, educação, que está na base que é retirado com os dados do censo, então vai entrar no X, né, esses são os elementos estéticos que nós estamos pegando aqui do ggplot. Na minha coordenada, então, no eixo Y, o IDEB anos finais, o IDEB ele é separado entre anos iniciais e finais, vamos pegar os anos finais. Né? A cor ela é determinada pelo IDHM renda, né? A parte de renda, então, que compõe o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, baseado no IDH, né, o pessoal do IPEA, PNUD e da Fundação João Pinheiro fizeram, né, então, uma adaptação para os dados municipais do Brasil, e o tamanho da população como o tamanho das bolinhas. Né? Então, a gente adiciona uma outra camada, nós queremos que o nosso gráfico tenha como a geometria o ponto, então esses dados aqui, x e y, são representados por um ponto, o formato desse ponto é um círculo, o formato poderia ser um triângulo, um quadrado, né? Então é um ponto no formato de círculo, vamos adicionar uma outra camada, né? A escala, né? Ela vai ter a cor, né? A palette, né, que é a escala de cores, né, que é pré-determinada ali pelo R, a gente encontra isso também lá no esquis. Então, isso é uma paleta de cores, né, escolhida aqui como pareada, né, então ela dá um bom contraste entre valores altos e baixos, né, o tema mínimo, né, na camada, e vamos dividir as nossas facetas, né, do gráfico em dois grupos, urbano e rural, com a variável que nós criamos lá a partir dos dados do censo. Né? Então, urbanos são aqueles municípios que têm mais de 50% ou mais da população urbana, e rural são os municípios que têm menos de 50% da população morando no campo. É uma divisão que foi feita aqui como exercício, como nós já conversamos, né? Se fôssemos fazer uma análise efetiva sobre a relação urbano-rural, esse conceito não seria suficiente, né? Mas apenas para a gente fazer um exercício aqui. Bom,
Para montar essa base de dados, então, aqui, como é que a gente chega nessa base de dados aqui, então, censo, J1, censo e registro, né, para gerar esse gráfico aqui, que a gente vai ver ele mais adiante, pronto. Né? Eu quero gerar esse gráfico, então, por quê? Porque eu quero combinar num gráfico o IDH Educação, que está na base de dados do censo, né, do Atlas, né, e o IDEB, anos finais, que está na base de dados do registro. São as duas bases que nós baixamos lá do Atlas, do PNUD, né, o Atlas de Indicadores Sociais. Baixamos no formato XLS, importamos para dentro do R. Vamos ver então como fazer isso. Como é que a gente pode ter numa única tabela, né, juntar duas tabelas diferentes para gerar uma única tabela e poder produzir um gráfico como esse aqui, que a gente vai ver o resultado dele mais adiante. Tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos carregar os pacotes de dados que a gente vai trabalhar, né, o Tidyverse, o ReadXL, né, o Esquisse, né, e vamos importar os dados. Então vamos chamar Read Excel, né? Vamos ler a planilha lá, download, registro administrativo total 2012 a 2017, XLSX, né? E vamos colocar isso dentro de uma variável que vamos chamar de registro MUN, de registro municipal, porque é a base de dados do Atlas que trabalha com registro, com a RAIS, com os dados do INEP, que de onde eles tiram o IDEB, são registros, né? E a planilha município dentro desse comando aqui, né, dessa função de ler do Excel, né, porque tem a planilha estado, região, então vamos pegar a planilha município. A mesma coisa vamos fazer com ler o Atlas 2013 municipal, estadual e Brasil. Vamos colocar aqui numa tabela chamada censo MUN. Antes tínhamos dado o nome de Atlas TBL, vamos dar o nome agora censo MUN para diferenciar que nós estamos trabalhando com censo e com o registro, né? Da mesma forma, vamos escolher a planilha município 91 2000 e 2010. Nós temos lá a planilha estado, siglas, enfim. Da mesma maneira, são várias planilhas, então escolhe a planilha que a gente vai trabalhar e importar para esses objetos aqui dentro do R. Bom, uma vez que importamos para dentro do R esses dados, vamos fazer agora selecionar as variáveis que a gente vai trabalhar, né, com o pacote dplyr que está dentro do Tidyverse, o ggplot2, né, o dplyr, todos eles fazem parte do pacote Tidyverse. Quando a gente instala o Tidyverse, automaticamente quando a gente carrega o Tidyverse, a gente carrega todos os pacotes juntos. Então usamos lá, então com o censo municipal primeiro, né, nós vamos pegar lá, vamos selecionar essas variáveis, do mesmo modo que fizemos em exercício em outros vídeos anteriormente, né, vamos criar as classes ali, a variável classe de população, né, que já foi criado também no exercício anterior, só repetindo aqui o passo a passo para ver como foi feito, né, usando o case when, né, e a função mutate, né, depois a classe DHM, case when, menor do que 0,5 muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, né, quando é acima de 0,8. Certo? Então criamos duas novas variáveis dentro da nossa tabela de censo municipal, censo MUN. Né? Selecionamos as variáveis que já tinham, das 300 e poucas, vamos trabalhar com essas aqui, né? E mais duas que nós criamos. E vamos criar uma outra, que é a taxa de urbanização, que é o peso urbano, né? A população urbana sobre o peso total vezes 100, e uma variável urbano-rural, quando a urbanização for maior ou igual a 50, urbano, menor ou igual a 50, rural. E vamos colocar tudo isso dentro de uma nova tabela chamada M1, Censo Municipal. M1 por quê? Porque ela foi modificada, a nossa primeira modificação. Né? É uma forma só de dar nome para a variável. Né? Cada um pode ter seu próprio jeito, né, de nomear, que fique mais fácil. Então, nós estamos trabalhando com censo para diferenciar que a outra tabela trabalha com registro. E a primeira modificação que nós fizemos, só vamos fazer essa, mas se estivéssemos trabalhando, fôssemos fazer outras modificações, nós teríamos o M2, M3, M4. Então, é a primeira modificação que nós fizemos na tabela, a primeira versão modificada da tabela que nós criamos aqui. Vamos agora selecionar a mesma coisa com a variável registro municipal.
selecionamos as variáveis que a gente quer, o ano, o nome do município, para comparar, né, para ver se o nome é o mesmo do município, né, IBGE 7, que é o código do IBGE com 7 dígitos, né, o IDEB anos iniciais, o IDEB anos finais, e vamos colocar na variável M1 também, a modificação 1 do registro municipal, da variável no registro municipal. Tá? Agora vamos filtrar os anos em M1 e no registro. Os anos na variável M1 censo tem 91, 2000 e 2010. Na planilha de registros, nós temos 2013 a 2017. Vamos pegar o último censo, que é 2010, e o primeiro registro, que é 2013, porque estão próximos um do outro, e dá para fazer uma comparação entre o IDEB e o índice e o IDHME. Né? São duas medidas diferentes para a gente, né, ver a relação desses dois indicadores. Tá? Vamos lá, então vamos filtrar, né, filtrar quando no censo municipal, quando o ano for igual a 2010, né, eu vou pegar então, vou criar uma outra tabela aqui, né, que eu chamei de C2 2010, né, C2 o censo, né, a partir da tabela modificada, como eu falei, o nome, vocês podem criar o nome que vocês quiserem, para mim é uma forma de identificar o que a gente está fazendo aqui, censo 2010, porque foi filtrado só os dados de 2010. Então tem todas aquelas variáveis que nós selecionamos do centro, do censo, só que apenas para o ano 2010. Né? Vamos fazer a mesma coisa com o registro municipal, filtrar. Então tem todas essas variáveis aqui, né, só que apenas para o ano de 2013. Né? Que nós vamos comparar 2010 com 2013, porque os anos anteriores estão muito distantes do IDEB e os anos de 2017 e 2016 do registro do IDEB estão muito distantes do IDHME. Tá? Agora vamos juntar as tabelas. Esse é o grande trunfo que nós temos com o R, a facilidade para juntar essas tabelas. Né? Em outros softwares como o SPSS, no próprio Excel é possível, mas dá trabalho. Quando a gente trabalha com banco de dados, com SQL, né, e você tem recurso, a linguagem, o SQL, ela é feita já para facilitar esse tipo de junção, que é chamado de join, né, o comando join. Né, mas programas estatísticos, programas de análise de dados, geralmente têm dificuldade, eles trabalham com planilhas de maneira separada. O R, então, permite a gente fazer esse tipo de junção da mesma maneira que um gerenciador de banco de dados que utilizaria SQL e com o dplyr, né, com o tidyverse, né, fica mais fácil ainda, né, fazer essa junção. Então nós vamos juntar aqui o censo 2 2010, né, com o R2 2013. O que é o R2 2013? É a variável de registro filtrada para o ano 2013. O que é o C2 2010? É a variável, são as variáveis selecionadas lá do censo, né? Está lá no Atlas, só que apenas para o ano de 2010. Né? Então eu vou fazer aqui, usar a função full join. Eu vou juntar as duas tabelas, by pela coluna CODMUN 7 igual ao IBGE 7. CODMUN 7 é como o código do IBGE com 7 dígitos para municípios está na tabela do censo, do Atlas. E IBGE 7 é o nome da tabela, é o nome da variável com o registro do código do município de 7 dígitos dos registros aqui, como foi feito pelo pessoal do IPE-PNUD. Né? Como é que a gente sabe disso aqui? Tem que ler lá na sigla, tem que ver nos descritores das variáveis. O ideal é que tivesse o mesmo nome, né? Facilita, porque aí você poderia botar só o nome aqui, mas você tem que ver, enfim, não importa se o nome está diferente. O importante é que os conteúdos são idênticos, ele identifica o município. Quando a gente tem uma variável assim, que ela é comum aos dois, ela é única e comum aos dois, única porque cada registro aqui ele vai ter uma informação, né? Cada município tem um código, e ela é comum às duas tabelas, esse registro comum é chamado de chave. Né? Nós temos uma chave, então a gente pode fazer a junção. Uma junção full join, eu vou pegar todos os valores da primeira tabela e todos os valores da segunda tabela que batem. Né, que tem o município igual. Então, nós vamos ter valores nessa tabela aqui que não vão bater. Então, ele vai repetir esses valores, vai dar casos omissos, né, porque tem mais municípios no registro administrativo do que tinha no
alguns municípios que estavam no registro que não estavam no código do município. Então a gente vai ter que fazer isso, depois tirar os casos omissos, vamos trabalhar com os casos que conseguimos fazer isso. Nós podemos ter full join, podemos ter right join, quer dizer, pegar todos os valores da tabela direita e só os valores da tabela esquerda que se casam. Left join, todos os valores da tabela da esquerda que se casam, todos os valores da tabela esquerda, né, e só os da direita que se casam, ou o que a gente está fazendo aqui, o full join, o inner join, que é quando a gente tem o código, somente quando os valores da match, né, entre os valores da primeira tabela e da segunda tabela. Aqui no caso a gente vai pegar todos os registros, né, das duas tabelas que tem o código do IBGE e vamos ver aqui os que têm os que estão casados, então, e vamos depois eliminar os casos omissos, tá? Então, eliminamos aqui os casos omissos com a função NA omit. Vamos lembrar que para o R, NA quer dizer os casos omissos, então omitir os casos omissos, né? Ele marca com NA, né? Não é zero, não é vazio, né? NA quer dizer que não existe, né? E vamos colocar isso aqui numa outra variável, então, chamada de J1, né? Que é a junção 1, censo e registro, que é aquela que a gente está usando lá no primeiro código do ggplot. Foi assim que essa tabela foi feita, né? E depois, então, a gente vai executar o esquiz no nosso navegador. Então, esse é a forma, né, que a gente tem de trabalhar com as duas tabelas. Vamos ver como ficou essa tabela junto aqui. Então, as duas tabelas unificadas, né, elas têm as variáveis, né, daqui do censo que nós selecionamos, peso, população, né, as variáveis que nós criamos, né, a classe de IDHM, médio, alto, baixo, a taxa de urbanização, urbano, né, o ano Y, o IDEB, né, que já é da tabela registro, né, a gente tem essas duas tabelas e tá, então dando continuidade lá, a gente tem os valores essas duas tabelas unificadas. Bom, vamos ver então agora, nós temos o nosso trabalho, vamos voltar aquele código lá que a gente gerou com o ggplot, ou vamos gerar com o esquice aquele mesmo primeiro código lá, comparando o IDH com o IDH educação, né? IDHM educação, com o IDHM, com o IDEB anos finais, né? Nós colocamos aqui, então, a cor como o IDHM renda, né? E o tamanho da população como o tamanho da nossa variável. Então, esses elementos aqui, né, tamanho, cor, fio, né, Y e X, compõem dentro lá do ggplot aquela parte da estética, o AES, entre parênteses. Então, são os elementos estéticos, né, que compõem o nosso gráfico, né? A faceta, né, entra lá geralmente no final, né, com aquela faceta underline wrap, né, que a gente vai escolher a variável que a gente vai fazer então a divisão do nosso gráfico em facetas, e os geoms, né, que onde a geometria, onde vai definir naquele ponto no esquiz, onde você vê a definição dos gráficos, o tipo de gráficos, né? Então a geometria aqui no caso, quando a gente vai arrastando as variáveis, o esquiz vai tentando adivinhar automaticamente que gráfico a gente tem, que a gente quer. Né? Que é possível, né, com os dados, mas se você clicar na opção de gráfico, ele vai abrir várias opções que você pode trabalhar lá. Essas opções não são escolhidas, o objetivo desse gráfico não é impressionar os outros, né? A gente depois pode produzir o gráfico no final para poder resultar em, obviamente, num artigo mais impactante, você ter uma facilidade de comunicação com as pessoas. Mas o objetivo aqui é a gente analisar o gráfico, é você se informar da base de dados. Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo, a primeira aproximação que a gente está fazendo com o dado. Então, nós estamos fazendo a análise visual exploratória dos dados. É para isso que serve o esquice, é para isso que serve essa primeira parte. Depois a gente vai ter uma outra forma de exercício, que é a gente preparar um gráfico para publicação.
né? Esse aqui é para a gente tomar conhecimento, é para o nosso entendimento, a gente construir as hipóteses, a gente construir a nossa estratégia de análise, o que esse dado está dizendo, o que esse monte de dado de informação diz. Então você vai testando aqui, você vai arrastando, vendo o que tem, né, no gráfico, né? Aqui, por exemplo, entre o IDHM e o IDEB. Nós temos no IDHM e o IDEB, são dois indicadores de educação, mas que dão informações diferentes, né? São fontes diferentes de dados que dão informação, indicam coisas diferentes. O IDHM-E, né, ele é baseado no acesso à educação, analfabetismo, né, a permanência na escola e o acesso à educação. O IDEB é a qualidade do ensino, é a nota que a pessoa tem, mais multiplicado pela evasão. Então você tem também uma informação de evasão e uma informação da nota. Então aqui nós temos o acesso no IDHM-E e nós temos aqui no IDEB a qualidade, se as pessoas de fato estão aprendendo alguma coisa, né, estão ficando na escola e estão aprendendo alguma coisa. São duas informações dentro da escola. E a gente pode ver, cruzando essas duas informações, que não há muita relação, né, entre essas informações. Nem se a gente separar em dois grupos, urbano e rural, né? E nem se a gente definir aqui por tamanho da população. A gente pode olhar o seguinte, olha só, o IDH E, né, que está aqui na variável x, né, ele está aqui no x, né, a renda, né, nós temos a renda variando, então do vermelho é a renda mais alta, IDHM renda mais alta, e o azul, o IDHM renda mais baixo, o verde é o intermediário, né. Então a gente pode ver que o acesso, né, que é o IDHM-E, né, ele varia, né, quanto mais o eixo X caminha para a direita, mais vermelho vai ficando, então mais alto vai ficando o IDHM-R, né? E quanto mais para a esquerda, mais baixo ele vai ficando. Então, o acesso à educação tem alguma coisa a ver com a renda, né? Aqui nós temos municípios rurais também, né? Pouco vermelhinho, mais verde e azul, mas também. Só que se a gente olhar na vertical, que é o eixo da vertical, não há relação. Então, o IDEB, a nota das provas, não tem relação, né? Porque nós temos verde acima e embaixo e nós temos vermelhinhos de cima e embaixo. Então, ele varia na horizontal, mas não necessariamente na vertical. Então, renda está mais relacionado com o acesso do que com a qualidade dos municípios. E os municípios também, o tamanho dos municípios também, a gente vê pela concentração de tamanho aqui das bolinhas, né? Nós temos municípios grandes, né, com um IDEB anos finais baixos, né? Municípios grandes com um IDEB, né, mais alto aqui, mas o IDEB mais alto, né, nós estamos aqui, nessa parte aqui, não são necessariamente dos municípios maiores, né, são municípios pequenos. Eu tenho IDEB alto aqui, por exemplo, mais alto né, entre todos os municípios, com um IDHM renda mediano, não tão alto quanto esse. Então, são indicadores que indicam coisas diferentes, né? Então, aqui já tem uma hipótese para a gente pesquisar, um caminho para a gente pesquisar, o acesso, né, e a qualidade são coisas diferentes, e a renda influencia de maneira diferente essas duas variantes. Nós não podemos tirar conclusão nenhuma disso aqui ainda. Isso é um estudo exploratório que vai desenhar os nossos passos de pesquisa. A gente vai explorando aqui, por isso é um estudo visual, né, uma análise visual exploratória. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse é o objetivo do Esquisse, esse é o objetivo dessa parte da formação, de conhecer o RStudio, conhecer como gerar gráfico, conhecer os indicadores e conhecer como começar a fazer uma exploração visual dos dados, para a gente traçar caminhos de análise e aí sim começarmos a aprofundar sobre os dados, começar a construir estratégias de análise comparativa, estatística, testar hipóteses aqui, enfim, fazer de fato uma análise. Tá? O Esquisse nos ajuda com essa informação. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o IDHM-E, né, vamos só o IDHM-E, então, vamos fazer uma análise da distribuição. A gente pode ver que a distribuição do IDHM-E, ele mais ou menos, podemos dizer, aproximadamente uma curva normal, né? Então ele se aproxima, né, da média, né? Tem uma maior parte dos casos em torno do médio e nos extremos você tem um valor mais baixo, aquela curva tradicional normal. Porém, quando a gente faz, né, a
a definição por classe de população, município pequeno até 5 mil, 5 mil a 20 mil, né, de 20 mil a 100 mil, de 100 mil a 500 mil e mais de 500 mil habitantes, a gente vê que tem uma diferença. Então, olha, essa distribuição mais ou menos normal aqui que a gente tem, né, os principais valores, as principais frequências, né, em torno de um valor médio, acontece para municípios até 20 mil habitantes. Quando o município é de 20 a 50 mil, os valores já começam a ficar mais inclinados para a direita, quer dizer que a média vai aumentando, né, do IDHM-E, né, e os municípios de 100 a 500 mil também, e os de mais de 500 mil também. Olha, eles têm aqui então aqui bem um rosinha bem baixo aqui, né? Eles têm uma inclinação maior para a direita, aumentando ainda. Então você vê que tem uma diferença na distribuição do IDHM-E por classe de município, também uma outra pista para ser investigada, né? A renda afeta diferente o acesso e a qualidade do ensino, né? E o tamanho do município afeta o acesso também de maneira diferenciada, né? Se a gente fizer essa mesma diferenciação por urbano e rural, a gente vai ver também que temos aqui, ó, nos municípios rurais, nós temos uma distribuição mais centrada em torno da média, mas mais abaixo aqui em torno de 0,5 para a esquerda, né, já para 0,4. Nos municípios urbanos nós temos aqui uma média, né, já perto aqui de 0,6, com uma inclinação mais à direita, né, vindo aqui mais para 0,6, 0,7. Né, sendo os municípios maiores, então, mais ainda concentrado entre os valores maiores. Então, existe uma diferenciação entre município grande e pequeno, né, entre se a população ela é mais rural ou mais urbana, nesse corte simples que nós fizemos do que é ser rural e urbano. Então, essa é a ideia da análise visual, a gente poder tratar os dados, usar o dplyr para poder construir as variáveis que a gente precisa a partir daquelas que já existem, ou só usar as que já existem, mas às vezes não é suficiente para construir as nossas, como no caso aqui, urbano e rural, classe de população, né? Juntar às vezes os dados para a gente poder trabalhar com eles e fazer uma análise exploratória desses dados. Essa é o primeiro passo, é a primeira vamos dizer, aproximação que nós temos para começar a fazer um estudo sério, bem feito, bem detalhado, com indicadores sociais, com qualquer análise, com pesquisa, com dados sociais, mas no caso aqui que nós estamos tratando, com os indicadores sociais.